Oi, começando agora. Gente, peço desculpas, mas são coisas que acontecem. Então vamos lá. O que é que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre autoconsciência. O que é que Joana nos traz sobre autoconsciência? Ela fala o seguinte, que à medida que a gente vai amadurecendo psicologicamente, nós vamos poder discernir melhor o que deve e pode fazer em relação ao que pode, mas não deve, ou deve, porém não pode realizar. Isso é o que nos diz o que é autoconsciência, que é a predisposição ao crescimento interior, livre de conflitos e tribulações. Aí a pergunta, com essa colocação dela, qual é a pergunta que a gente vê, analisa? Primeiro, a autoconsciência. O que é autoconsciência? É a gente se conhecer, conhecer os nossos limites, entender até onde a gente pode ter controle da nossa vida. Então, veja, desde os primórdios, né, quando a gente começa a se entender como gente, passamos ao desenvolvimento moral e espiritual, onde predomina os conceitos que a gente carrega, muitas vezes opiniões conflitivas que nos cercam, e as diretrizes que são estabelecidas por outras pessoas e que a gente acredita possuidoras de valores que podem orientar a vida. Isso porque isso a gente chama de crenças. Quais são as crenças? As crenças que a minha mãe tinha, que meu pai tinha, que na escola o meu professor tinha, e que alguém que me orientava, alguém que eu seguia, porque confiava, porque acreditava, eu repito essas crenças que foram passadas para mim. Até aí tudo bem? Então veja, esses comportamentos contraditórios, eles acabam se chocando uns contra os outros. Por quê? Porque eu começo agora, depois de adulta, até a partir da adolescência, porque que as pessoas adoram dizer que todo adolescente é rebelde, né? Que todo adolescente tem seus conflitos. Por quê? Na adolescência começam a surgir os valores de cada um de nós agora como espírito imortal, como espírito, onde você traz uma bagagem. Como você recebeu orientação dos pais, como você recebeu orientação da escola, e o teu eu entra em conflito, se choca com esses novos conceitos. Então veja, isso passa por uma série de paixões pessoais que a gente traz nos nossos arquivos mentais e onde predominam o ego em detrimento aos sentimentos solidários. O que é que a gente está assistindo agora com a pandemia? Nós estamos assistindo as pessoas muito mais caritativas, as pessoas muito mais solidárias, a preocupação com o outro. E quando eu interrompi a outra, que eu entrei equivocadamente em outro Instagram, veja, eu fui agora à tarde no supermercado e o que é que eu percebi? Que estavam todas as pessoas com máscaras. E é interessante que você acaba com as máscaras, você tem dificuldade de identificar uma pessoa conhecida, porque a máscara toma quase mais da metade do seu rosto. E qual foi a reflexão que eu fiz? Com a máscara agora, nós somos todos iguais. Você não precisa estar maquiado, você não precisa estar muito produzido o rosto, porque ninguém vai te ver. Então, qual é a conclusão? Que nós estamos todos iguais. Olha que interessante. Isso nos nivela, isso nos deixa seres iguais, que até antes da pandemia,
da pandemia, a gente achava que a gente era melhor do que o outro, porque a gente aparecia com uma sofisticação de maquiagem, isso as mulheres, né? E os homens também. A barba, ninguém vê mais a barba elaborada que os homens vaidosos deixam. Então, a gente está nivelando as pessoas. Você vê que as pessoas não estão nem muito vestidas, bem vestidas. Elas estão normalmente vestidas. Porque é como que você não precisasse mais estar se mostrando. E isso é muito interessante para a gente refletir que esse momento em que todos nós estamos passando está surgindo um outro tipo de autoconsciência. Vamos começar a entender onde entra o ego nisso tudo, né? Por quê? Porque a gente tinha tido até então experiências muito competitivas. E agora a gente perdeu essa experiência competitiva. Por quê? Porque qualquer um está se protegendo, mas qualquer um pode adoecer e desencarnar. Ou ficar no leito de hospital, sofrendo. Olha como uma situação dessa nos traz agora um outro nível de consciência, de autoconsciência. Então agora a gente vai se descobrindo, talvez confuso, mas buscando novos ideais. Agora com outro tipo de crença. E não mais desencantado, porque quanto mais as pessoas buscavam pela beleza física, pela aparência, de repente a gente está descobrindo que uma máscara a gente pode sair de qualquer jeito para a rua, porque nós vamos estar iguais a todo mundo. A gente já não se destaca no meio da multidão. Olha que coisa interessante. Então é um momento que a gente precisa reflexionar, examinando todo esse momento, exarando um conhecimento e com muita experiência diferenciada de toda a nossa existência. Veja, menos de 2 meses, né, que estamos indo para o 2º mês, onde teve uma revolução na vida de cada um de nós. Nós mudamos a forma de ver a vida, pelo menos estamos começando a entender isso. Os nossos valores estão também um pouco diferenciados. Estamos avaliando os nossos exageros, os nossos entusiasmos inoportunos, precauções descabidas em nossos temperamentos, alguns momentos muito atrevidos, muito ousados e até céticos, e construindo agora alicerces para uma nova forma de crença, de lógica e de vivência pessoal. Na verdade, nós vamos sair dessa pandemia com um olhar diferente para a vida. Então eu estou trazendo para vocês esse sentimento que eu tive hoje, porque eu estava procurando a minha filha do outro lado, de máscara, e eu não conseguia distingui-la de tanta gente parecida com máscara no rosto. Olha que coisa! Então nós agora estamos todos iguais na rua. Aquele supermercado inteiro, com muita gente, porque ele é muito grande, o super fácil, e as pessoas estavam ali muito iguais. Ninguém estava preocupado em olhar como o outro estava vestido. Olha que coisa interessante. Então veja que é um novo momento de autoconsciência, onde a gente agora começa a ter um olhar diferente, e a gente começa a
a enxergar outros valores. A gente já não consegue enxergar esses valores cotidianos, onde a gente ficava dentro do supermercado olhando como a pessoa estava vestida, como ela estava maquiada, penteada, porque a máscara nos nivelou. Então isso é um momento fantástico de autoconsciência. É um processo que demanda tempo e experiência, só que essa experiência está muito curta, né? Menos de 60 dias, a gente já está tirando lições fantásticas de rever as necessidades dos nossos sentimentos e de autoconsciência. Como é agora que a gente está se vendo? Por que isso? Porque nós estagiamos como indivíduo em níveis de consciência completamente diferentes, que correspondem às conquistas pessoais, da emoção e do desenvolvimento intelectual, de acontecimentos e de maneira muito pessoal que diz respeito a cada um de nós. E isso nos leva a um grau de percepção e de análise individual ímpar. Deixa eu registrar aqui um monte de gente bacana. Elza, Rita, Vitor, Roberto, Monique, Neuza, Renatinha, minha sobrinha linda que conseguiu entrar aqui. Você entendeu, né, Rei, que eu entrei no meu pessoal, né? Quando eu vi, gente, faz parte, né? Porque aí eu estava contando a minha experiência hoje no supermercado. Então, onde você chegar hoje, na rua, num banco, em qualquer ambiente que você chegar, todas as pessoas estão de máscaras. Somos todos agora iguais. Janaína, que coisa boa, Jana. Seja bem-vinda. Então, hoje nós estamos nivelados, porque a gente já não precisa... Você pode sair sem maquiagem, como eu estava dizendo, que ninguém vai fazer diferença. Eu demorei a identificar a minha filha, porque eu comecei a olhar inteira, quando eu vi aquelas pernas grossas, onde eu olhava uma perna grossa, eu achava que era ela, porque pela cabeça eu não conseguia distinguir. Então veja como a gente se nivela. Thelma, então veja como nós somos indivíduos em níveis de consciências diferentes, de Joana de Ângeles em seu livro Autodescobrimento. A gente tem graus de percepções e de análise individuais diferentes. Então, veja, em cada experiência de cada um de nós, ela é apresentada a todos de maneira uniforme, porém, cada um é convidado a vivenciá-la de forma muito própria, de acordo com os recursos que cada um de nós dispõe. Então, veja, vamos lá para os nossos filhos. Eu não posso comparar que só tenho uma, mas eu posso comparar a minha mãe, quando ela falava dos 12 filhos dela, ela dizia, nenhuma gravidez foi igual e não tem nenhum igual. Olha que coisa linda! Isso mostra a grandeza do Pai em nos fazer seres extremamente únicos. A prova é que o DNA é o DNA que mostra que nós somos seres únicos no planeta. Então veja, com experiências únicas. Por mais que você tenha um irmão, que você se pareça, que você tenha afinidades, a gente não tem, a gente tem afinidades, não tem semelhança total. Então essa que é a verdade. Características semelhantes, mas maneiras bem especiais cada um tem, com as diversidades de enfrentamento que vão surgindo em cada momento e a forma como a gente executa. Então veja, a autoconsciência, ela desvela recursos inesgotáveis que permanecem adormecidos, aguardando o momento hábil para manifestar-se. O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a gente tem o consciente e o inconsciente. No inconsciente está tudo adormecido. O consciente
eu tenho 5% de controle, dizem os cientistas. 95% são as adversidades do mundo. Olha que coisa fantástica, né? Com isso, a gente começa a perceber que é mais ou menos semelhante ao agradável calor que faz desabrochar a vida, amadurecendo os frutos, alegrando os corações após uma invernada. E tudo isso é para a gente entender que o movimento rotatório do planeta, que a Lua com as suas 4 fases, que o Sol após uma noite escura, ele surge brilhantemente. Ô Cacilda, seja bem-vinda, minha irmã. Então veja, aprender a observar para agir com segurança é autoconsciência. E às vezes a gente precisa não permitir, que cada um não se permita ser influenciado pelas opiniões apressadas e sem estrutura lógica, para que a gente não caia não resvale. Então a autoconsciência é a busca permanente do conhecimento. De fato eu me conheço? A minha experiência de vida nessa estrada atraente e desafiadora, que cada pessoa terá que percorrer com seus próprios pés, porque ninguém pode vivenciar, você como mãe, você como pai, não pode vivenciar a experiência de seu filho, é uma experiência única dele. Só ele pode vivenciar o que ele está predestinado, como nós também. Então veja, isso passa pelas repetições de comportamentos já vivenciados pelo indivíduo, que vão permitindo esse despertar de novas realidades, de novas expressões, de novos interesses na vida. Então veja, como é que vocês poderiam me perguntar, e aí, como é que a gente poderia despertar a nossa autoconsciência? Primeiro, os hábitos da meditação, educando os nossos pensamentos. Nossos pensamentos são responsáveis por todo o equilíbrio nosso e pelo nosso desequilíbrio. Lembre-se que nós temos 5% de controle da nossa consciência. O inconsciente é responsável por 95%. Então a gente não sabe como pode reagir diante de determinadas circunstâncias. Então, vamos lá. Primeiro, aprender a meditar, ter controle dos nossos pensamentos, buscar um amadurecimento de ideias de forma significativa, que nos proporcione um crescimento íntimo, legal, consciente, equilibrado. E esse passo a passo, a mente vai se dilatando, tá certo? De uma forma que a gente possa buscar descobrir essa harmonia interior e de encantamento exterior. Por quê? Porque toda busca pelo interior vai refletir no exterior. E é essa moldura de grande beleza interior que vai projetar no exterior. Olha que interessante. Gente, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vão preparando aí que no final eu deixo uns 10 minutinhos pra gente para responder, tá certo? Então essa busca, a gente não pode também esquecer que somos herdeiros das realizações do passado. O que a gente vivenciou ontem vai refletir amanhã. O ser desperta sob os martelos dos atos perturbadores. Olha que coisa interessante. Legal, Marluce, seja bem-vinda. Ela está dizendo que
a convidou para participar desse vídeo. Seja bem-vinda. Espero que você goste. No final, diga se você gostou, querida. Tá certo? Ah, foi Pamela que perguntou que para você participar ao vivo, é? Você, quem é Marluce? Me diga. Você domina esse tema? Vamos lá, me responda. Então veja, tá certo. Então vamos lá, vamos interagir. Então todas essas ideias enobrecidas, elas vão passeando pela nossa mente, tá certo? Não entrou. Você tem que solicitar de novo. Você é Marluce lá de Ponta Negra, do Irmãos do Caminho, é? Aí veja, isso vai inspirando novas ideias e vai constituindo motivo de iluminação de nossa razão. Então, todas as predominâncias de heranças, você tem que me solicitar de novo para eu permitir, tá? Desses conflitos e tormentos, você está querendo participar ao vivo comigo? Você domina, Joana de Ângeles, sobre autoconsciência? Me responda. Podem ser decodificados pela claridade dos ensinamentos morais do Evangelho de Jesus. Isso tudo vem convidando a gente a uma mudança de comportamento através da sintonia com os ideais da beleza da vida, da fraternidade, da caridade. Tudo isso a gente vai descobrindo nessa marcha da nossa caminhada terrena. Então veja, como nós podemos abandonar os velhos hábitos, as velhas crenças, para agora nos ver diante dos valiosos contributos desse mundo externo e que ele vai surgir com nobreza de expressões do nosso pensamento após uma meditação, após uma reflexão, após superarmos todos os obstáculos, todas as tendências da sombra, do vulgar e de todas aquelas realizações que a gente ainda carrega. O que é que diz Joana? Somos espírito milenar, com inúmeras vivências e que ainda trazemos nessa existência os nossos conflitos. Então a autoconsciência, ela desabrocha e a vida adquire um sentido profundo e encantador. Como a gente pode trabalhar isso? Com a prece, com o estudo da leitura de Joana, com a meditação. E nesse momento a gente começa a descobrir que, como ela diz, o mal dos maus já não faz qualquer mal. Lembra de Paulo de Tarso, quando ele dizia assim: o mal que eu faço não é eu faço o mal que não quero e não faço o bem que quero. Então isso é uma busca de autoconsciência e que Paulo de Tarso fantasticamente ele trazia isso com muita propriedade. Então aí a gente precisa refletir em alguns maus que ainda fazem parte do nosso dia a dia ainda. As perseguições da inveja, da inferioridade, que chega uma hora que não atinge mais os sentimentos enobrecidos. A calúnia que não encontra ressonância nos painéis da emoção. Então, às vezes, as pessoas se desequilibram. Se alguém fez um comentário, imagina, talvez em outro tempo, se alguém dissesse assim: ai, não gostei daquela live. Perfeitamente compreensível. Eu posso não ter levado alguma orientação que você tinha expectativa. Eu posso não ter sido
não ter colocado tão bem o que você queria. Na verdade, a gente não atinge a expectativa do outro. Paciência. Lembra quando eu falei que Joana coloca que todos nós estamos em níveis de consciência diferentes? E que essa diversidade é que é uma grande riqueza do planeta. Olha que planeta chato, se todo mundo fosse igual. Olha que legal isso. Se todo mundo fosse igual, era muito... Que desafio a gente tinha. E pelo fato de sermos únicos, com individualidades diferentes, qual é o nosso desafio? Autoconhecer e conhecer o outro. Respeitar as diferenças, a diversidade. Há pouco, quando eu falava que nós estamos agora nos ambientes públicos, porque precisamos estar, supermercado, farmácia, banco e etc. Todo mundo com a metade do rosto coberto por uma máscara. Isso nos nivela. Isso nos faz agora uma população igual. A maioria com medo, a maioria assustada e muitos de nós que somos vaidosos já não precisamos estar tão produzidos porque a máscara nos deixa todos iguais. Olha que coisa! Então, qual é o sentimento que agora nos envolve? Da simplicidade, a humildade que começa a ser aprendida, não é verdade? Então, veja, é o ser avançando agora num processo de autoconsciência do que fazer, por que realizá-lo e para que esforçar-se para a preservação da espécie. Olha que coisa! Agora, nós estamos no processo de autoconsciência para sobreviver, para que a espécie sobreviva. E essa sobrevivência de cada um de nós leva a mudanças radicais de comportamentos, de atitudes, de respeito pelo outro. Gente, que coisa bacana, né? E agora, esse lar que o homem construiu para viver com a sua família e que ele não tinha tempo de ficar com a família, ele agora está tendo tempo. Ele agora está tendo tempo de se autoconhecer e conhecer os seus familiares de uma forma mais profunda. Porque agora dentro de casa, 24 horas, muitos estão se desentendendo. Por quê? Porque não se conheciam. Porque quando ficava fora 8, 12, 14 horas, quando chegava, nem reclamava de nada, porque não valia a pena. É tão pouco tempo que a gente tem que ficar juntos, que a gente precisa se respeitar. Agora, nós estamos 24 horas juntos. Estamos descobrindo o outro, com as suas rabugices ou com as suas grandezas. E às vezes a tolerância fica curta. Se você morar numa casa grande, tudo bem, você tem como se recolher e ir distante do outro. Mas se você mora em um lugar pequenininho, você não tem como. Tem que se descobrir, tem que se autoconhecer e tem que se autorrespeitar. Então veja que coisa legal, né? É interessante isso para a gente entender como é importante o nosso entusiasmo agora para descobrir o outro que está conosco e que a gente não tinha tempo de ficar conversando sobre amenidades ou conversando sobre o que incomoda, o que o torna infeliz, como eu posso ajudar,
eu também me colocar nas minhas dificuldades, nas minhas lutas interiores. Então veja, como é interessante a gente agora iniciar a construção do nosso interior, na busca do autodescobrimento, para que a nossa autoconsciência possa ter uma dimensão muito melhor do que aquela que a gente desejava. E, consequentemente, para levar essa autoconsciência ao outro. Gente, de tudo que eu trouxe para vocês, o que é que se passa na cabeça de vocês? Eu agreguei, fez vocês refletirem, somou. O que é que vocês me dizem? Coloca aí para a gente interagir. Então é muito interessante a gente descobrir outra coisa que está me vindo aqui agora. A gente está descobrindo a nossa casa. A gente está descobrindo cada canto da nossa casa. Ou quando você tem tempo, na primeira semana eu arrumei tudo, na segunda semana eu já desarrumei, voltei a arrumar. E a gente vai descobrindo alguns detalhes, alguns cantinhos que a gente não via, porque a gente entrava correndo, a gente entrava... Ontem eu descobri um canto do meu quarto, olha que coisa, que foi muito interessante. Eu peguei um criado mudo e coloquei embaixo de uma bancada de vidro, que é minha escrivaninha, e estava lá há não sei quanto tempo, acho que anos. E de repente eu voltei para o lugar dela, ao lado da cabeceira, e descobri que eu fiquei com um espaço muito maior, que eu dei uma modificada, que ficou... Eu me senti com muito mais prazer do meu quarto, que antes estava entulhado. Percebe isso? Como a gente começa a descobrir cantinhos, como a gente começa a descobrir acolhimento dentro da nossa própria casa. É verdade. Lili, muito bem. Olha o que ela está dizendo. Acredito termos que descobrir não só a casa física, como também a casa corporal, a casa mental. É uma grande reforma. Brilhante, minha amiga, sua contribuição. É verdade. Então veja, mas eu ainda iria mais, Lili. Como é que anda a nossa casa emocional? Como é que anda? Porque o corporal é reflexo do emocional. A casa mental, ela também é reflexo do emocional e espiritual. Como é que anda? Você tem feito seu evangelho diariamente? Você tem refletido nas pequenas coisas? O corpo, eu comecei a sentir que meu corpo estava reclamando. Né? Giliane, Lafé, Lopes, sejam bem-vindos. Veja só, aí o síndico me mandou uma bola, bozu, anilhas, e eu estou fazendo minha academia aqui. Por quê? Porque meu corpo estava sentindo falta da academia. Então agora eu faço aqui. Quando eu terminar, eu vou fazer meus exercícios. E isso faz bem ao corpo, mas também reflete na mente, reflete nas emoções, reflete no espiritual. Aí você faz o evangelho, faz uma meditação, que daqui a pouco a gente vai fazer uma meditação de encerramento, vibrando pelo planeta. Então veja, quando você faz essa vibração, quando você faz uma meditação, o espiritual equilibra as emoções, a mente e o corpo. Tudo que estava incomodando, porque o corpo é quem recebe todas as descargas do espiritual, do mental e do emocional. Por isso que buscar a autoconsciência nos leva a um autoequilíbrio. Porque quando a gente vai se descobrindo, a gente vai vendo onde a gente não está legal, onde a gente perde o equilíbrio.
Muito bem, Lili. Haroldo sobre ansiedade e tá realizando seus exercícios. Quando não tenho ânimo, faço o alongamento. Isso, muito bem. Eu também. Eu faço isso direto, entendeu? Ah, com certeza, os gatilhos mentais, eles, eles nos traem negativamente, bem colocado, Lili. Os gatilhos mentais, eles tanto nos traem negativamente, como ele nos traz pontos positivos, eles nos ajudam a colocar a gente para cima, elevar a autoestima. Então, se você não está conseguindo fazer todos os exercícios que você faria na academia, você faz o que pode. Mas esses alongamentos, esses exercícios vão ajudar no corpo e gerando hormônios do prazer, né? Noradrenalina e outros hormônios do prazer para melhorar o seu emocional e melhorar o mental e o espiritual. Gente, tudo isso está conectado, tá certo? Tudo isso está conectado. Tanto os exercícios físicos trazem, você dorme melhor, trazem uma melhora para o corpo, e quando ela traz para o corpo, ela traz para o mental e para o emocional e para o espiritual. Quando você faz a meditação, quando você faz o evangelho com a prece, o espiritual interfere positivamente no emocional, no mental e no corpo físico. Então a gente precisa buscar esses gatilhos, que o exercício é um gatilho, tudo é um gatilho. O que é que você gosta de fazer para lhe dar prazer? Eu fico produzindo meus trabalhos, meus e-books, minhas lives. Eu fico produzindo material para tudo isso, pesquisando. Isso é um gatilho que eu disponho que para mim é fantástico. Escuto um monte de lives, eu fico ali trabalhando, arrumando alguma coisa, ouvindo as lives. Então aquilo me faz um bem enorme, sem falar que cria um clima energético dentro da sua casa. Olha, não tinha falado nisso. Então você bota uma música, você bota um clima bacana, você coloca uma live bem bacana. E essa live, ontem eu assisti uma de Arthur Valadares, Lili e Marluce. E ele ficou falando na live sobre como a gente superar os momentos da pandemia. Aí trazia o evangelho, trazia Jesus, muito interessante. E eu ouvindo e arrumando meu quarto. Gente, ficou um clima energético tão bom que é impressionante isso. Então, a gente ainda tem esse outro gatilho que a gente não pode dispor. Que a gente pode dispor, não podem dispor. Use todos os artifícios que vão melhorar o clima na sua casa. Gente, tá chegando a hora para a gente terminar. E eu gostaria de convidar todos vocês para a gente fazer uma vibração pelo planeta. Posso contar com todo mundo? Manda aí um sinalzinho para a gente fazer, que o tempo já está perto de esgotar. E vocês sabem que o Instagram corta. Então, para que isso não aconteça, eu queria convidar todos vocês agora. Beleza? Todo mundo está concordando. Aí, pois é, eu vou providenciar na próxima uma música para deixar aqui. É porque a música tem no celular e eu não sei colocar as duas coisas ao mesmo tempo. Mas na próxima eu vou colocar aqui no meu computador. Beleza, vai dar certo. Então vamos agora levar os pensamentos ao mestre. Cada um pense nele como se identifica. Traga ele para sua tela mental e fique imaginando ele ao seu lado, segurando as suas mãos, lhe confortando nesse momento tão instável. E diga para ele: Senhor, é gratificante estar contigo agora conosco. Nos abençoa.
e vai inspirando a energia que ele lhe passa e expire, para que você renove todo o seu espírito, todas as suas emoções, renove o seu mental e o seu físico, sentado confortavelmente na cadeira, deixando que o Mestre nos envolva com seu amor e uma energia dourada, envolvendo cada um de nós. Enquanto ele vai nos envolvendo, a gente pede a ele para abençoar todo o planeta, que todos os povos que passam pela prova e os que ainda não passaram possam ser abençoados nesse momento de muita dificuldade. Abençoa Jesus, o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que ele possa cumprir a sua missão de Brasil, coração do mundo. Que ele possa espargir a todos os 4 cantos do planeta a luz que emana de ti, Senhor. Envolve-nos, fortalecendo em nossas fragilidades. Rogamos a Maria Santíssima, tua mãe e a mãe de todos nós, que também nos abençoe, para que tudo isso possa passar e não vamos pedir para voltar como era, porque como era não estava legal, Senhor. A gente quer voltar de forma mais assertiva, de forma mais caridosa, de forma mais humilde, de forma mais tranquila, em paz e principalmente olhando o nosso próximo, mais próximo, com mais amor. Dessa forma, Jesus, com os nossos corações cheios de confiança no teu amor incondicional, na certeza de que, como governador planetário, tens o controle do nosso planeta e que não cai uma folha de uma árvore que não seja permitida pelo Pai. Então, Mestre, nos abençoa todos nesse momento e nos permite que possamos ter uma noite de muita paz. Que Jesus abençoe cada um de nós. E eu gostaria agora de convidar vocês amanhã para a live às 7 horas da noite, 19 horas, com o médico psiquiatra Dr. Gerardo Campana, que nós trouxemos para o nosso lar o ano passado e que ele vai conversar com a gente sobre essas dificuldades que todos nós passamos e que Jesus está a nos consolar a todos. Então, todos vocês estão convidados para a live com esse psicoterapeuta, hipnoterapeuta. Ele tem uma bagagem muito grande, pois não percam amanhã às 19 horas no nosso Instagram, Nosso Lar Espírita. Estão todos convidados. Fiquem com Deus, muita paz e um bom descanso. E amanhã um dia de muita luz no coração de cada um. Beijo, fiquem com Deus.